Os 10 mandamentos da palavra de Deus começa em alguns minutos. Enquanto isso, vai deixando o seu like e se inscrevendo nesse canal. Nos vemos. E olá, meus queridos e amados primatas, estamos de volta. Mais um domingão, horário da corrupção brasileira. Esse é o seu canal A Teu Dispor. Meu nome é Sérgio da Mota e você já está preparado para mais um dia, mais uma vez, para aquele grande encontro do ensinamento da palavra de Deus? Eu sei que você está, então a galera que está aí na Premiere, que eu sou grato de coração, porque vocês estão marcando ponto comigo aqui todo domingo. Hoje nós estaremos trazendo para vocês algo completamente fabuloso, conhecido, porém, vamos ser sinceros, hoje nós iremos falar e refutar a grande moral de Deus na palavra do Senhor. Exatamente, meu querido amado, se você conhece o famoso ou as duas versões famosas dos 10 testamentos que nós podemos encontrar em Êxodos 20, e não se esqueça, papel e caneta é muito importante, e Deuteronômio 5, mas hoje à noite nós iremos focar somente na primeira versão de Êxodos 20, que, olha, é conhecida por todo mundo. Todas as coisas que são moralmente constituídas no planeta Terra são objetivadas por um Deus judaico-cristão, algo que eu não concordo. E nesta noite, em particular, nós estaremos analisando os 10 grandes mandamentos, que para mim são burros. E me desculpe, não fique ofendido, eu não estou chamando você, meu querido cristão, de burro. Eu estou querendo dizer que a ideia de um Deus que é onisciente fazer essas cagadas. E na verdade, poxa, seja sincero comigo, criar duas versões. Por que ele não acertou da primeira? Porque ele já sabia em sua onisciência, a primeira versão seria quebrada por Moisés. Então, nós podemos ver aí que Deus do sabe tudo, talvez não saiba nada. Então, meu querido e amado primata, como de costume, pegue sua pipoca, pizza, sua rabanada. Rabanada porque não é nem Natal. Whatever. Pegue qualquer tipo de coisa, suas guloseimas, mas eu te peço, não tira os olhos da telinha, porque você vai ter um material excelente para mostrar para o seu amigo cristão que essa moral objetiva de Deus é uma bosta, principalmente na versão do Deus judaico-cristão. Não se esqueça de se inscrever e participar deste canal. Olha, nós nos vemos em alguns segundinhos. Beijão. Êxodos capítulo 20 será o nosso material usado nessa noite. E eu já gostaria, logo de começo, antes de introduzir os 10 mandamentos, deixar uma pergunta para você, meu amado cristão. Por que Deus, todo-poderoso e onisciente, não deu esses 10 mandamentos para os primeiros seres humanos, Adão e Eva? Por que ele esperou tudo de ruim acontecer primeiro com pessoas inocentes, sabendo mais uma vez que ele mesmo, o Senhor, colocou a cobra de propósito no meio, ou serpente, chame do que você quiser, no meio do jardim? Não poderia ter alertado esses grandes seres humanos, inocente, criação perfeita de Deus, que ele deixaria os seus estatutos morais, em vez de dizer, não coma? Me diz uma coisa, qual é a moralidade que você, um ser perfeito, inocente, vai encontrar na figura do seu Criador quando ele somente faz uma negativa? Seria muito mais inteligente da parte de Deus que ele viesse dar esses mandamentos para Adão e Eva, o que ele não fez. Esperou tudo de ruim acontecer, resetar o mundo e, mais uma vez, escolher um homem que todos nós conhecemos, que é Moisés. Aquele gago, isso mesmo, por favor, não se ofenda, porque é assim mesmo que a Bíblia ela mostra pra gente. Moisés, o gago, foi o cara escolhido por Deus para liderar o povo. E nós sabemos de tudo da grande história do que aconteceu com o povo de Deus ali no deserto. Mas entenda, porque Deus ele é super benevolente, ele não queria que o povo viesse se perder ainda mais, então ele resolveu deixar Moisés esperando durante 30 dias
e para depois ele descer e começar a dar a Moisés os seus estatutos morais. Nós iremos resumir os 4 primeiros mandamentos e eu vou dar uma explicação para você do porquê. Porque, na minha opinião, esses 4 primeiros mostram a inutilidade e a burrice de Deus como código moral. Mas ele prefere fazer que os 4 primeiros mandamentos sejam mandamentos narcisistas, que vão ordenar que você adore e que você o adore e que você tire dia para adorá-lo e que você adore um pouco mais. Mas você não venha nunca desviar a sua atenção da sua pessoa, da sua grandiosa pessoa. E não adore nenhum outro Deus, porque só ele pode ser adorado. Então, olhe comigo o primeiro versículo. Então, olhe comigo agora o primeiro mandamento. Não terás outros deuses, não terás outros deuses diante de mim. Como assim outros deuses? Eu pensei que você era o único Deus. Nós conhecemos que não havia nada no universo e Deus criou o universo, segundo a palavra de Deus, do nada. E não havia também outros deuses. E como é que no primeiro mandamento Deus ele faz uma referência assim? Muitas pessoas, pastores apologistas, vão dizer que Deus não está falando propriamente de deuses reais, mas de fazer qualquer outra coisa Deus no lugar de Deus, o que para mim é uma loucura. Mostra, mais uma vez, eu amo essa palavra, mostra que Deus ele é um narcisista e ele deseja ser adorado. E ele não quer, segundo os seus mandamentos, que você jamais desvie os seus olhos da sua majestade. Esse mandamento vai dizer na tua cara, cristão, que Deus é teu sugar daddy. E é isso mesmo, que ele é o teu dono, que ele é o teu adestrador, e você não pode jamais ter os seus olhos em qualquer outra coisa que você venha amar também. Porque segundo a Bíblia, a única coisa que você pode amar, adorar, eu não gosto dessa palavra adoração, porque para mim é coisa de babação de ovo. Ninguém adora carro, ninguém adora dinheiro. Quer dizer, tem algumas pessoas que a gente pode incluir como se elas adorassem dinheiro. As pessoas possuem as coisas pelo sentimento que elas sentem. A gratificação de ter, ou a gratificação de se sentir amado ou querido. A religião que traz todo esse conceito de adoração. Para nós céticos, isso não existe. Se uma pessoa, na verdade, ela é compulsiva, nós já temos um nome para isso. E nós não vamos dizer que a pessoa ela é um adorador daquilo. Ela é uma pessoa completamente compulsiva que não tem controle. Talvez ela precise de alguns remédios, uma terapia para poder ajudar. Mas essa questão da adoração é algo ridículo. Um ser que cria você unicamente para você babar o ovo dele. Me diz qual é, eu não preferia não ser criado. Isso é um mandamento moral? Eu fico me perguntando por que esse ciúme de Deus? E ciúme, ele é uma coisa propriamente dos seres humanos. E ele vai escolher logo o ciúme. E nós sabemos que existe uma linha bem fina em você sentir um ciúme de carinho e você ser uma pessoa possessiva. E se você analisar na psicologia, o ciúme possessivo, ele não vem sozinho. Ele vem junto do narcisismo, da possessão. O ciúme possessivo que nós olhamos na pessoa de Deus e na introdução do seu primeiro mandamento mostra que ele é muito desequilibrado, que ele vai fazer qualquer coisa e não deixar você, criação, viver a sua vida. Porque ele é um Deus ciumento. Então você precisa 24 horas esquecer da sua vida, menos os pastores, e viver concentrado na pessoa desse Deus. Dentro desses 4 mandamentos, nós podemos encontrar também um grande problema para os católicos. Deus ele condena qualquer tipo de adoração a imagens. Ele, mais uma vez, vai citar na sua palavra que ele é um Deus zeloso. Significa que você não deve se prostrar, que você não deve jamais adorar qualquer imagem acima do céu, debaixo da terra, e é algo que Deus deixa bem claro. Eu gostaria que você agora, meu amigo católico, respondesse para mim. Qual é o versículo na Bíblia que vai justificar essa adoração que vocês têm em estátuas de gesso? E me desculpe, não fique ofendido,
mas elas são de gessos e são fabricadas em algum lugar. E elas são duplicadas centenas de vezes mais para outras igrejas e outras pessoas. O que mostra para mim que essa estátua de gesso, ela não tem valia nenhuma. E o próprio Deus, segundo a Bíblia, condena esse tipo de atitude. O que vocês têm que, vamos ser sinceros, resolver esse problema com o seu Senhor. E desculpa aí, Maria, tá bom? Esses mandamentos vão continuar mostrando como é que Deus ele é muito louco e ciumento. Ele diz que vai amaldiçoar a terceira, a quarta geração. Eu pergunto para você, por que que eu tenho que pagar pelo pecado de pessoas que eu nem conheci e muito menos eu sei se eles fazem parte da minha linhagem genética? Eu vou dar um grande exemplo para vocês agora e presta atenção nisso. O Sérgio, ele comete um delito terrível, ele assassina uma pessoa, uma mulher. Os pais acabam procurando o Sérgio porque eles precisam que a justiça seja feita. No final do dia, eu cometi um pecado terrível, eu matei uma pessoa. Mas a minha mãe é uma pessoa que ela se preocupa muito comigo. E como eu estou perdido por aí, ela resolve se entregar no meu lugar. E ela vai até a casa dessas pessoas e diz: olha, o Sérgio está fugido, mas eu tenho uma maneira de resolver isso bem bacana. Eu estou aqui para pagar pelos erros do meu filho. Eu vou me entregar por ele. E mesmo sabendo que eu não fiz nada, eu preciso ser condenada pelo erro do meu filho. Seria justa a minha mãe ser condenada por um erro que eu cometi? Seria justo a minha mãe ser presa por um erro que eu deveria pagar? Todo mundo vai dizer que não, e isso também não vai diminuir a dor dessas pessoas, porque eles querem a pessoa que cometeu o erro. Deus, ele não quer saber disso. Ele não quer saber se foi Adão que cometeu o erro, que eu não consigo enxergar na Bíblia. Deus, ele vai condenar pelo seu ciúme, pelo seu narcisismo, todas as gerações, ó, a terceira e a quarta, pelo erro de alguém que você nem conheceu. Eu pergunto para você nesta noite, isso realmente faz parte de um mandamento moral da parte de Deus? O terceiro mandamento é uma palhaçada. Deus ele simplesmente diz que não se deve tomar o seu nome em vão. E eu pergunto, depois de você ter dado o primeiro, o segundo, o terceiro continua sendo uma referência a você, narcisista? Como que você quer que as pessoas simplesmente aceitem isso? Uma coisa, algo que é diretamente ligado ao seu egoísmo. Mas o quarto parece que vai ser um break dessa vontade de ser adorado. Ele diz simplesmente que, olha, no sábado ninguém trabalha, vocês vão descansar, porque é sacanagem, né? É difícil ficar me adorando a semana toda, o tempo todo, 24 horas. Então eu vou dar um dia para vocês descansarem. Mas nesse dia não descanse, me adore, porque se vocês vão descansar, vocês precisam me adorar. Caramba, 4 mandamentos dos 10 que nós podemos reconhecer que é completamente inútil. Deus ele vai dizendo que você precisa dedicar o seu único dia de folga para ele. Aí eu pergunto, are you kidding me? Isso parece uma palhaçada. Ele poderia talvez dizer assim, não seja racista, não cometa homofobia. Mas ele vai tirar os 4 primeiro para mostrar que ele, além de burro, é um Deus completamente inútil. Se você gostaria, analisa bem esses 4. E eu vou fazer algo bem melhor. Eu gostaria que você, meu querido primata, deixasse para mim uma versão, que eu acho que seria bem melhor do que a versão de Deus, dos 10 mandamentos aí na caixinha de comentário. O melhor comentário vai estar na segunda-feira, na comunidade. Poxa, a maneira da gente poder valorizar, validar aquilo que você faz. Então, não esqueça, você aí, primata, participe. Deixe aí a versão dos 10 mandamentos que você ateu ou até mesmo religioso faria de melhor no lugar de Deus. Número 5. Deus ele diz assim, honra teu pai e tua mãe, para que seus dias na terra se prolonguem. Algo que eu discordo, mas eu discordo muito. Vou fazer uma pergunta para você, meu querido cristão e religioso. Por um acaso você pediu para estar aqui? Por um acaso você teve a opção de escolher o pai, de escolher a mãe, escolher a cidade, a nacionalidade, de como seria a sua vida? Não.
Você simplesmente foi colocado aqui por dois idiotas e me desculpe, eu sou pai e também sou um idiota, porque eu não sou detentor das verdades e muitas das vezes eu tento ensinar o meu filho aquilo que eu mesmo já fiz no passado, que eu digo que é errado, que foram experiências que montaram quem eu sou. Obviamente que a gente não pode jamais negar o fato que pais vão sempre se preocupar. Mas não podemos negar a verdade que muitas das vezes nós queremos que os nossos filhos não cometam erros nenhum e sejam perfeitos. Vamos ser sinceros, isso é, na verdade, você ensinar o seu filho moralmente entender a realidade da vida? Você, na verdade, está colocando uma máscara, protegendo ele demais e fazendo de uma realidade um conto de fadas. Entenda uma coisa: os filhos não devem honrar os pais. E eu não estou dizendo isso que os filhos devem ser um bando de pela-saco e desobedecer. Não, você deve respeitar os seus pais, você deve amá-los. Mas você não tem a obrigação de honrá-los o tempo todo. Eles são responsáveis pela sua educação, pela sua conduta moral ou pelo aquilo que eles vão iniciar na sua vida e mostrar para você que essa vida aqui, você não precisa ter responsabilidade só com a sua. Você está no planeta que você precisa ter responsabilidade com outras vidas. É uma vida que, se você der tudo para o seu filho, ele vai virar uma pessoa terrível. Então nós sabemos que precisa existir balanço. E como nós tomamos a decisão na hora bem gostosa de estar fazendo sexo e descuidados, colocamos essas criaturas aqui no planeta Terra, a responsabilidade é nossa, não deles. Me diz uma coisa, um pai que violenta a filha sexualmente merece ser honrado segundo a Bíblia? Sim, porque a Bíblia ela não vai te dar, por exemplo, exemplos de quando você não deve honrar o seu pai e a sua mãe. Se você foi espancado pelos seus pais o tempo todo, você deve honrá-los. Se seus pais tentarem matar você, e nós sabemos que a maioria das violências acontece dentro dos próprios lares, nós não podemos nos esconder dessa grande realidade. É simplesmente querer dizer que não interessa o que eu faça de ruim para o meu filho, ele vai ter que me honrar para o resto da vida dele. Isso está errado. A Bíblia fica ensinando que os filhos devem honrar os pais, mas muitas das vezes os pais, e principalmente homens, e nós sabemos que 80% de homens separados não pagam pensão, não cuidam dos filhos, e se você não paga pensão, tu é um bosta. Tu não é nenhum ser humano. Essas afirmações bíblicas que vão dando para você algumas defesas de quando você ficar velho e um merda, igual o meu pai foi, você achar que seu filho vai ter que cuidar de você. Não, parceiro. Você não plantou amor. Aquele que não é visto não é lembrado. Se você fez mal, se você bateu, só fez memórias ruins, o teu filho vai te odiar. Ele não vai gostar de você e vai querer uma separação total. Nós temos que plantar amor e ensinar essas crianças, não eles ter que aturar a gente na nossa debilidade e problemas infantis que fizeram os adultos problemáticos que nós somos. E depois nós vamos descontar tudo isso nos nossos filhos. Para mim, essa questão toda da Bíblia de honrar pai e mãe é uma bosta, eu não acredito, e vamos mudar para o próximo. Não matarás. Eu pergunto para você, não matarás quem? Somente o povo de Israel? Aqueles que são da tua panelinha? Porque se você lê bem a palavra de Deus, você vai ver que logo depois que as primeiras tábuas foram dadas, 70 homicídios foram cometidos. Ah, é? Você não acredita? Faz o seguinte, faça o seu trabalho de casa para você entender isso. Mas eu vou fazer o seguinte, vou dar para você 2 versículos para você analisar. Deuteronômio 20, 16 ao 18. No entanto, você não deve permitir que nenhum ser vivo sobreviva entre a cidade dessas pessoas que o Senhor, seu Deus, está lhe dando como herança. Você deve destruí-los completamente. O Eteu, o Amorreu, o Cananeu, o Perizeu, Eveu e também o Jebuseu. Para um Deus que diz que não deve matar, ele está matando muita gente aqui, dando ordem para matar muitas pessoas. Abram as suas Bíblias comigo em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 3. Vamos ler esse versículo. Agora vá e ataque os amalequitas
e destrua completamente tudo que eles têm. Não os poupe. Mate homens, mulheres, crianças, bebês amamentando, bois e ovelha, camelos e burros. Olha bem aqui comigo a ordenança de Deus. Ele é um ser onisciente que já sabia que isso tudo iria acontecer. Ele simplesmente, no seu trono, poderia ter feito algo diferente, ter mudado a história, porque ele poderia, como um ser que tem todos esses atributos, fazer isso. Mas Deus deixa a história rolar. Uma história de arrependimento, dor, vingança e muito sangue. Outra coisa que eu quero que você preste atenção comigo nessa hora. Você sabe que Moisés matou um egípcio, correto? Moisés tinha apenas 20 anos de idade quando ele teve aquele problema com o egípcio e o acabou matando. Vocês lembram qual foi a reação de Moisés? Moisés, quando percebeu que tinha acabado de matar o egípcio, ele foge para o deserto. Não, vamos ser sinceros, se o próprio Moisés teve um encontro com Deus e nas tábuas, o Deus Todo-Poderoso, ele ia falar: olha, Moisés, não matarás. Porque ali foi a primeira vez que Deus ele tinha uma ordenança, ele deu uma ordem de algo que é óbvio para o ser humano, não matarás. O próprio Moisés mata o egípcio, corre para o deserto, porque ele soube que naquele momento ele fez algo ruim, que ele tirou a vida de alguém. E ele sabe que se ele tivesse ficado ali, ele provavelmente seria morto. Good job, Deus, mas que história mais bosta tem na tua palavra? Não adulterarás. Are you kidding me? Deixa eu falar uma coisa. Como é que é o nome do cara que foi escolhido segundo o coração de Deus? Exato, o rei Davi. O que ele fez, Deus? Fala pra mim. Ah, tá certo. Ele não só adulterou, ele cometeu homicídio. O que é? Tá nos teus mandamentos. Não matarás. Qual é a desculpa dessa vez? E tu foi lá e perdoou o cara. E mesmo assim, lá nos Salmos, depois da bosta toda acontecida, você não deveria nem mencionar, porque na sua onisciência você já sabia que o cara seria um bosta. Mesmo assim, você disse que ele era um homem segundo o seu coração. Eu concordo. Assassino, mentiroso e não vale nada. Palmas. Realmente, Davi é segundo o teu coração. Não furtarás. Sério mesmo, Deus? Não furtarás em todas as ocasiões? Por exemplo, crianças que estão, nesse exato momento, localizadas em lugares estratégicos que tu mesmo colocou, porque assim, nada foge, nenhuma folha sequer foge da tua vontade, eles são obrigados a morrer. Sério? Eles são obrigados a ser comida de abutres. Então, nesse caso, se uma fruta cair de cima da bancada de um quintandeiro e uma criança que está passando fome, ela vai ali e pega aquela fruta e come, porque ela está passando fome. Essa criança, ela precisa realmente obedecer o teu mandamento de não roubar, ela precisa morrer. Eu gostaria que algum cristão desse para mim na caixinha de comentário a resposta. Deixa eu te dar um outro exemplo aqui. Você está caminhando no meio da noite e uma pessoa, um senhor, ele acaba dando um ataque de coração na sua frente. Você sabe que do outro lado da rua tem uma loja que vende aparelhos médicos. Você tem a oportunidade de quebrar o vidro, entrar, pegar ali o aparelho que vai salvar a vida desse cara. Depois que você salvasse esse cara, a polícia ia chegar. Você vai dizer para mim que você seria preso, que você naquela hora roubou? Na verdade, você fez algo muito mais importante, que foi salvar a vida de uma pessoa. Isso significa que roubar não é a mesma coisa em todas as ocasiões, mostrando que essa moral de Deus parece que só tem uma linha direta. Ela não tem, na verdade, possibilidades, ela não foi pensada. Não faz sentido, meu querido cristão? Não farás falso testemunho contra o teu irmão. Ou melhor dizendo, não mentirás. Ha, 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 ha. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Existe alguma pessoa no planeta Terra que nunca mentiu? Existe alguma pessoa que nunca deu uma desculpa esfarrapada?
Aí as pessoas vão argumentar que são aquelas mentiras que são terríveis. Deus, mais uma vez, não tinha algo para colocar no lugar? Por que que ele vai usar os seus mandamentos, que são 10, para coisas que são tão inúteis? Deixa eu dar uma ajuda. Que tal? Não cometerás pedofilia. Não cometerás abuso sexual. Jamais tocarás numa outra pessoa sem o consentimento dela. Agora vamos dar uma passadinha aqui nesse último, porque para mim é algo incrível. Mostra que todos, mas todos os mandamentos de Deus são completamente e mais uma vez inúteis. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. E olha que ele ainda vai dizendo que você não deve cobiçar. Não cobiça boi, vaca, gato, pato, qualquer animal, qualquer coisa do teu próximo. E eu vou dizer uma coisa bem legal para vocês. Deus ele não sabe a diferença de inveja e de cobiça. Porque se a gente analisar, Deus ele está dizendo que você não pode almejar nada, porque isso se torna um pecado. E eu, se eu fosse Deus, eu escolheria bem as palavras. Eu não colocaria cobiça, mas eu colocaria inveja. Aí é bem mais apropriado para a questão do ser, da personalidade da pessoa, do caráter. Não uma cobiça. Eu moro nos Estados Unidos há 28 anos. E qual seria o problema de qualquer um que está assistindo nesta hora cobiçar falar o inglês que eu falo? Por acaso isso é um pecado? Agora, a inveja ela é diferente. E olha, vamos às definições aqui para todo mundo entender. Cobiça, substantivo feminino. A vontade de desejar, o desejo ardente de possuir ou conseguir alguma coisa. Desejo de ter bens, honra, coisas, ambição, avidez. Deixa eu perguntar para você, já que a definição tá aí, cobiça é algo ruim? Pelo menos ele poderia ter colocado a inveja. Checa comigo por quê. Inveja, substantivo feminino, é o desgosto provocado pela felicidade ou as coisas que uma pessoa possui. Desejo irrefreável de obter, ao ponto que se torna uma loucura, um pensamento que não para mais. E deu para vocês entenderem que até mesmo nessa questão Deus ele não faz um bom trabalho. Bom, nós temos para você 10 mandamentos. E vamos ser sinceros, eu poderia ter criado mandamentos muito melhor do que Deus. Por exemplo, eu criei vocês, a vida é muito curta, ela passa muito rápido, faça dela o que vocês quiserem. Não sequestrem, não façam vandalismo, jamais cometa pedofilia, não seja racista, nunca seja homofóbico, deixe todo o preconceito de lado. Se tiver filhos, não abandone. Eles não têm culpa da sua irresponsabilidade. Eu quero agradecer a galera maravilhosa dessa Premiere e todos aqueles que são membros do canal, estão inscritos no canal, que fazem parte do Facebook, que fazem parte também do Instagram e têm a cada dia apoiado esse trabalho. Eu tenho colocado todo o meu carinho, todo o meu amor para que vocês tenham o melhor material possível. Eu sei que muitas das vezes o vídeo acaba rapidinho, algumas pessoas elas reclamam, dizem assim, ficou tão curtinho, outras pessoas gostam, outras pessoas vão dizer que ainda está um pouco longo. Então eu peço que vocês possam me entender que eu tento aqui nessa plataforma fazer aquilo que é mais diverso. Eu poderia simplesmente ligar uma câmera, falar um monte de besteira, encher o saco de vocês e não ter carinho nenhum de colocar um background, uma música, ou de pelo menos tentar. Eu tenho algo completamente especial para a próxima quarta-feira que vai blow your heads off. E eu tô falando sério. E vai colocar os cristãos numa situação bem apertada. É hora de colocar eles para dançar um bambolê. Então, se você quer realmente saber o que vai acontecer na quarta-feira, por favor, nos siga na comunidade, Facebook, Instagram. Mas acabou, é hora de ir embora. Olha, meus primatas, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho e atenção de todos. Eu sou absolutamente apaixonado por vocês. I love you guys so freaking much.